Beleza, pessoal, bora lá. Bem, vamos pegar aqui o trabalho. É essa aqui, né? Bem, algumas coisas, né? Vamos só... Eu ia fazer no tablet, que daria para facilitar mais, mas ela não ia me deixar gravar uma vez que eu estava apresentando a minha tela. Então, vou fazer aqui no Note mesmo. A equação que a gente vai trabalhar, né? É essa equação aqui, né? Que é uma equação da onda, aonde a gente coloca um termo que a gente fala que é um termo de massa, né? Então, você tem uma equação da onda que descreve o deslocamento de uma onda, né, numa barra aqui. Observe, a gente está num domínio unidimensional, o x está variando no deslocamento aqui. E essa equação, ela precisa de condições, né, iniciais. Então, como essa função é que ela tem uma variação em x e outra variação em t, né? Ela é uma função que depende de x e de t. A gente precisa de um deslocamento inicial, a gente precisa de uma velocidade inicial. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E aí a gente coloca também umas condições de contorno, né? Umas condições de contorno na equação, que é essa equação aqui, ou seja, está falando. É como se tivesse assim, né? A equação, ela está, digamos assim, colocada nesse cartesiano aqui, né? Digamos assim, aqui o eixo x, o t, e aí meio que a equação ela está colocada nesse cartesiano aqui, 0, L, 0t, sei lá, um t grande aqui. Então esse aqui, por exemplo, seria o nosso... Na verdade o t ele é o tempo, né? Então ele avança, né? Mas esse t ele pode ser entendido como se fosse um parâmetro aqui, né? Que aí a gente vai avançando ele aos poucos, né? Então pode pegar aí um t positivo. Então o domínio da equação basicamente era essa. Quando eu coloco a condição inicial, que é essa daqui, né? Por exemplo, eu falo a u de x0 é o 0x e a ut de x0 é o a11 de x. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Observe que aqui é o deslocamento do x, né? E aqui, nesse caso aqui, quando eu caminho nesse eixo aqui, por exemplo, é o local onde o t é igual a zero, correto? O t é zero e o x está variando aqui no eixo. Então, ou seja, os pontos dessa reta, digamos assim, são os pontos da forma x0. É quando você faz o t0 e o x varia. Então, eu estou dizendo, na verdade, que eu conheço o valor da u nessa linha aqui dessa equação. Deu para entender? Então, aqui, por exemplo, assim, é o valor da função eu conheço nesse primeiro tempo eu conheço, que é a u de x0 igual a u0x. E também conheço a velocidade inicial, que é a u de t de x0 igual a u1 de x. Correto? E o que seria a condição de Correto. contorno, né? A condição do contorno é o contrário, é nesse eixo aqui, ó. Aqui e aqui. É quando, observe que nesse caso aqui, o x está fixo igual a zero, correto? Então você vai ter a u de zero e quem está variando é o t, é a u de 0t. E nesse caso aqui, o x está fixo igual a L, então você vai ter o TU de LT, quem varia é o T. Ambas as condições de contorno, nós estamos dizendo que são iguais a zero. É o que as condições que a gente chama de condição de Dirichlet. Tudo bem? Então, os pontos que teoricamente eu não conheço da minha equação, é esses pontos internos aqui. Esses pontos que precisam calcular. Tudo bem?
Sim. Tudo Beleza. bem, tudo bem, tudo bem. Então, ó, eu tenho essa equação aqui. Vou ter que escrevê-la para cá, eu acho. Esse sistema aqui é o TT menos o XX mais, eu chamei de beta, né? E aqui também eu coloquei um parâmetrozinho alfa. Alfa ou XX. Deixa eu ver se tá aqui. Alfa ou XX mais beta U igual a zero. E aí você tem as condições iniciais aí, né? A U de x0 é igual ao zero e a U de t x0 é igual a 1. E você tem a condição de contorno. U de 0t igual a U de lt igual a zero. Beleza. O que vocês têm que entender com relação ao método de semigrupo é somente um. Eu quero resolver essa equação, certo? O que semigrupo vai dizer? O que a teoria de semigrupo vai dizer? O método, digamos assim, de semigrupo. Ele vai dizer o seguinte, ó. Eu poderia resolver essa equação de uma forma direta, né, usando aí transformada de Fourier, esses métodos clássicos. A teoria de semigrupo vai pegar essa equação e vai reescrever ela numa equação equivalente. Nós vamos reescrever, esse problema em um problema equivalente. Ou seja, o que seria um problema equivalente? Um problema que a solução dele vai ser também a solução desse daqui. E como seria esse problema? É um problema de Cauchy. Da seguinte forma, d dt de U é igual a de U, um T positivo, e o U num ponto zero é exatamente um vetor zero. Esse vetor zero é o vetor que carrega os dados iniciais, ou seja, é um vetor dado assim, ó, U de 0, U de 1. Então, é um vetor que tem dois componentes, certo? Esse dado inicial, ele já te diz como deveria ser também a tua solução. Ou seja, a minha solução, quem seria uma solução? Quem seria a U? A solução, nesse caso aqui, seria a U. Ou seja, ele vai ser uma coisa da forma U, T. Ou seja, a solução no instante zero eu tenho. Ou seja, a U vale o zero e a UT vale o 1. E para outros instantes, eu vou ter que precisar definir quem é esses caras U, T. A solução do problema é um vetor dessa forma. Aí a pergunta que fica é, beleza, então a única coisa que você tem que entender para saber explicar lá é o seguinte, ó. Eu vou pegar a equação que a gente está propondo e vamos reescrever ela em um problema de Cauchy. Esse problema aqui, vou até escrever aqui, ó. Esse problema aqui é um problema de Cauchy. Ou o que muita gente chama problema de valor inicial e de contorno. Que é um dos problemas que a gente vê muito nas EDO, né?
quando está falando de equação diferencial ordinária. Que, não sei se vocês recordam da última aula que eu fiz, mas, né, eu resolvi esse problema aqui, né? U de T, se eu não estou enganado, igual a A de U, né? Aí, como é que a gente resolveria isso daqui, digamos assim? Integra de ambos os lados. Aí, no final das contas, a gente ia chegar que a solução disso daqui era igual uma E elevado a AT, se eu não estou enganado. Eu fiz isso lá na sala, não sei se você ainda recorda. Então, teoricamente, o nosso objetivo é reescrever ele como um problema de Cauchy dessa maneira. Um problema de Cauchy dessa maneira. Teoricamente. Aí, para mim fazer isso, o que vai acontecer? Só um momento. Para mim fazer isso... Eita. Aqui. Aí, ó, eu posso até recordar aqui mais ou menos o que era que nós estávamos fazendo naquela vez lá, né? Teoricamente, eu estava usando esse livro aqui, não sei se eu já enviei para vocês. O que nós fizemos lá na sala, lá? Quando eu estava falando um pouco dessa teoria aí. Nós estávamos aqui, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu introduzi falando o seguinte, ó. Eu peguei vários problemas, por exemplo, esses problemas aí, ó, 2.1, 2.2, 2.3. Aí eu perguntei, o que essas equações têm em comum? Ainda peguei um sistema aqui, não foi? Aí eu fui fazendo uma manipulação e falei o seguinte, olha, observe que todos esses problemas, eu consigo escrever eles dessa maneira aqui, ó. U de T igual a de U, U0 igual a U0. Nesse primeiro caso aqui, eu só peguei, nessa primeira equação aqui, por exemplo, nessa equação aqui de onda, eu só defini o meu U, o meu vetor U grande, como se fosse a U, o T. Aí, quando eu derivo, tá aqui, ó, defini o meu vetor grande U como se fosse U, o T. Quando eu derivo esse vetor das derivadas do vetor é o vetor das derivadas. Então, teoricamente, eu vou derivar a U aqui e vou derivar o T. Então, eu vou ter o T, o TT, certo? Só que pela equação em si, ó, se eu isolar a UTT aqui, quem é o TT? É alfa UXX. Aí eu venho e substituo aqui, ó. Então, eu recalho nisso daqui. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Que a derivada da U, que é a UT, né? A UT grande, é igual a esse vetor. Só que eu consigo separar isso daqui da seguinte maneira, ó. Eu consigo separar esse daqui como se fosse o produto de duas matrizes. Então, observe que a primeira linha, eu só tenho a UT. Então, eu coloco 0 aqui e coloco a identidade aqui, que quando eu multiplicar essa matriz aqui por essa daqui, vai dar 0U, UT. E aqui vai ficar U aplicado nisso daqui, que vai ficar UXX e 0. Então, eu volto para cá. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Definindo esse cara aqui como operador A, eu consigo fazer o T igual a de U. E isso aí eu consigo fazer em todos os outros sistemas, inclusive com o sistema que eu fiz, ó. Recorde lá, inclusive com o sistema que eu fiz. Então, era isso que aqueles problemas têm em comum, que todos eles eu consigo escrever nesse formato aí, que é o que a gente chama de problema de Cauchy. E aí, ó, aí vem a motivação da exponencial, certo? Que é aquilo que eu falei para vocês, ó. Quando eu tenho uma equação, uma EDO aqui, ó, dessa maneira aqui, y' igual a de y, e uma condição inicial, y aplicada no zero igual a y0, lá da equação diferencial, né, eu acho que eu fiz essa solução para vocês em sala, eu resolvi, a solução dessa equação é essa daqui, ó, é y, o zero igual a e elevado a t. Então, quando eu escrevo o problema como um problema de Cauchy, a minha solução, teoricamente, ela tem essa cara. Esse y0 aqui, observe que é o dado inicial, tá aqui. E
E elevado a AT, certo? Esse A seria o operador. Aí a pergunta que ficou lá é o seguinte, beleza, mas isso daqui é uma equação ordinária. Quando eu pego, por exemplo, essa equação aqui, observe que quem está fazendo o papel desse A é um operador. Será que isso ainda continua sendo válida? Aí foi aí que eu parei. E eu ia provar, né? Que, beleza, agora aqui eu já estou num problema assim, ó, y' igual a de y, y0 igual a y0. Só que agora aqui o meu a já não seria mais um número, seria uma matriz. E o y0 seria um vetor, né? E aí a motivação que eu ia fazer mais na frente é que sim, isso eu posso generalizar para um operador A, certo? Para um operador A formado, por exemplo, um operador de derivada. E a ideia era provar que, de fato, né? Ó, observe que a derivada de e elevado a t, e esse a sendo uma exponencial, é a vezes e elevado a t. Isso daí a gente ia meio que provar, certo? Beleza. Não sei se está dando para entender aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, que quando eu pego meu problema aqui, ó, esse problema original, o meu objetivo, então, agora é transformar ele nesse problema aqui. Correto? Para mim fazer isso, eu preciso saber quem é esse operador A. Onde esse operador A, ele é um operador que vai estar definido em um certo domínio. Esse domínio vai precisar estar contido num espaço e ele vai levar nesse próprio espaço. Certo? Então, eu preciso saber quem é esse operador A. E agora, eu preciso saber mais 3 informações. Mais 2, né? Quem é esse espaço e quem é o domínio do operador. Então, ó, eu já estou precisando saber quem é o operador A, quem é o espaço H e quem é o domínio do operador A. Beleza. Então, vou tentar agora voltar para a nossa equação aí. Para a nossa equação. E aí vem uma parte da teoria, que eu vou até escrever logo aqui, ó. De modo bem direto. Esse espaço de fase aqui, esse espaço, H, o espaço H, é denominado espaço de fase. E é o espaço onde a energia associado ao sistema fica bem definida. Então, esse espaço H, ele é um espaço, a gente chama de espaço de fase, que é o espaço onde a energia associada a esse sistema aqui, vou chamar esse sistema de P, associado ao sistema P, fica bem definida. Então, novamente, me cai no outro problema, né? Eu preciso saber quem é a energia.
Você precisa saber quem é a energia associada ao sistema. E aí, tem uma técnica direta, né, que a gente calcula a energia. Para mim adiantar um pouco mais, já que a gente já fez aqui um pouco, eu vou tentar só explicar aqui. Pode ser? Naquele PDF. Vocês têm esse PDF aqui? Pode ser. Ó, então aqui, ó. Aí observa que a gente já começa aqui fazendo uma coisa. Ó. Nosso ponto de partida é definir o espaço de fase do semigrupo associado à equação de ondas. Certo? Para isso, calculamos a energia associada ao problema. A energia, ela é todo o tempo calculada através desse processo, independentemente do problema. Pode ser o problema mais complexo que tu possa imaginar aí, a energia assim. Qual é a ideia? Você vai multiplicar a equação que você tem, essa equação aqui, ó, sempre por uma derivada a menos que você tem aqui. Se vocês quiserem anotar aí, escreva. Olha aqui, ó, aqui eu tenho a segunda derivada em t. Eu vou multiplicar ela por quanto? Pela UT. Deu para entender? Sim. E aí depois nós vamos integrar. Aqui eu coloquei em R, mas não é em R, tá em 0L. Corrigir isso aqui. Nós vamos integrar no domínio do X, que no caso é 0L. Então, multiplicando a equação por UT, por exemplo, se fosse UT aqui, eu ia multiplicar ela por quanto? U. Por U. Se fosse UTT, ia multiplicar pela segunda, né? UTT. Então, a energia, ela é todo o tempo assim que a gente calcula. Ou seja, a gente multiplica essa equação por uma derivada a menos e integra em 0L. Então, ó, foi isso que eu fiz bem aqui, ó. Tá aqui a equação que a gente tem, certo? A mesma daqui, ó. Multiplica por UT. E integra em 0L. Observe que quando eu integrar desse outro lado aqui, como aqui é zero, a integral de zero é zero, né? Uhum. Correto? Por isso que aqui não muda, mas o correto eu estou integrando de ambos os lados. Então, aqui continua sendo zero. Aqui o que foi que eu fiz agora? Ó? Eu separei aqui. Dá para acompanhar que eu passo? Ó, separei a integral. Aqui vai ficar UTT vezes UT. Aí eu separei essa integral aqui. Menos alfa, integral de 0L da UXX vezes UT. Correto? Certo. Mais beta vezes a integral de 0L dá o U vezes a UT. Tá aqui. Tá bom? Tudo certo até aqui? Sim. Beleza. Agora, note que, agora o meu objetivo é tentar calcular essas expressões aqui, ó. Tanto essa, quanto essa, quanto essa. Manipular ela. Eu vou manipular ela. Essa daqui, ó. UTT, UT, nós vamos usar essa igualdade aqui, ó. Eu tô dizendo o seguinte, ó. Note que a integral de 0L da UTT, UT dx é metade de d dt UT quadrado dx. A integral disso daqui. Por que isso daí? Ó? A ideia é o seguinte, ó. Vou fazer aqui, ó. Se vocês quiserem anotar aí separar, depois vocês colocam aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa integral aqui. A integral de... Vou sair desse lado. De 1 sobre 2 d dt de UT ao quadrado dt. Ou melhor, dx, desculpa. Ou seja, eu vou sair desse lado aqui, tá? E o meu objetivo é chegar aqui. Correto? Então, bora lá. Só para me provar, verificar essa igualdade aqui. Ó. O que eu vou usar aqui é o seguinte. Eu não vou olhar ainda para a integral. Eu vou fazer o cálculozinho só aqui dentro, ó, dessa parte aqui, ó. Dessa parte bem aqui, ó. O que é que eu tenho aí, de certa forma? Se você for prestar bem atenção, eu estou derivando em t a u de t ao quadrado.
Concorda comigo que é uma regra da cadeia? Porque você tem a UT e a UT está elevada ao quadrado. Como é que funciona a regra? Primeiro, deixa eu tirar logo esse 1 sobre 2 aí para fora. Então, vou deixar ele aqui fora. Então, vai ficar DDT da UT ao quadrado dx, tá? Agora eu vou fazer o passo. Então, deixo esse 1 sobre 2 aqui. Então, eu vou fazer a regra da cadeia bem aqui, ó. Como é que vai funcionar a regra da cadeia? Eu vou fazer aí dentro da integral. Só estou fazendo essa derivada aqui. Como é que funciona isso daqui? É a derivada de u ao quadrado, correto? Então, vai ficar 2ut, perfeito? Vezes a derivada da de dentro. Então, é d dt da ut. Certo. Perfeito? Perfeito. Aí, fazendo aqui, vai ficar 1 sobre 2, integral de 2ut. E quem é a dt ut? Eu posso enxergar como se fosse a segunda derivada da u em t. Vai ficar utt. Tudo bem? Tudo. E aí, ó, esse cara aqui, ó, vai embora, certo? E aí vai ficar só quem? A integral de utt ut. Só invertir a ordem. Que é basicamente o que tem aqui do outro lado, ó. A integral de utt ut. Ou seja, essa expressão aqui, ela é igual a essa. Todo mundo entendeu? Entendi. Beleza. Aí, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu só peguei essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ddt, que é a derivada. Essa integral aqui não está em x, então isso daqui para mim é como se fosse uma espécie de uma constante. Eu posso tirar ela aqui para fora. Então, isso daqui é ddt. Aí, peguei esse meio aqui, tirei aqui para fora da integral de 0L da ut quadrado, dx. Como esse termo aqui é um termo positivo, eu posso também colocar ele em módulo, porque é a mesma coisa. Então, ó, essa integral aqui, na verdade, é ddt de meio da integral de 0L de ut quadrado dx. Certo. Beleza. Matamos aqui, então, a primeira página. Só falta 9. Ok, né? Então, eu já poderia substituir aqui essa integral por essa expressão bem aqui, ó. Certo? Mas, olha, agora vamos evitar mais uma coisa aqui. O que está acontecendo aqui, ó? Bora tentar ver um padrãozinho aqui, ó. Aqui eu tenho uma função. Quem seria a função, digamos assim? A ut. Certo? Certo. Vezes a derivada dela, que é a utt. Eu tenho a ut e a derivada da ut, que é a utt. Tudo bem? Ó, uma função, imagine que a função é ut e a derivada da ut, a utt. Certo. O que esse resultado meio que eu posso generalizar isso daqui no seguinte sentido. Sempre quando você tem uma função vezes a derivada dela, isso daqui é meio de ut ao quadrado. Ou melhor, é o dt de meio de ut quadrado. Eu falo isso porque eu poderia já fazer uma generalização para cá. Ó. Aqui, ó, eu tenho uma função, que é a u, vezes a derivada dela, que é ut. Como eu poderia escrever isso daqui? ddt da metade da integral de 0L de quem? Da u ao quadrado. Percebe que o quadrado está na função, no caso na u. Nesse caso aqui era ut, nesse caso aqui é u. Então, eu posso generalizar isso daqui para isso. Mas se você quiser fazer o mesmo processo para verificação, também dá. Eu acho que eu faço aqui, né? Ó, eu faço aqui de novo para ela lá. A u vezes a ut dx é metade de ddt de u quadrado. Por quê? Se eu derivar isso daqui, desce 2, então vai ficar 2u vezes a derivada da u em relação a t, que dá ut. Esse 2 cancela com 2, então vai ficar u ut. Correto? Correto. Então, eu posso fazer a mesma coisa para outra. Agora, por fim, vem
a terceira lá, né? Que é essa daqui. Aqui é um pouco diferente, por quê? Porque aqui observe que você tem uma derivada em x e você tem uma derivada em t. E aí, como é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que recorrer à integração por parte. Tem que recorrer à integração por parte. Mas o parente. É. Tem que recorrer à integração por parte, não tem jeito, tá? Então, ó, a ideia daqui é quebrar essa derivada aqui, passar uma dessa derivada para cá. Beleza. Então, o que eu faço? Ó, eu vou chamar, acho que eu vou até fazer ela separada aqui, tá? Vou fazer ela para cá. Acho que eu consigo explicar melhor. Opa. Bora fazer para cá. Bora fazer a integral de 0L da UXX UT dx. Bem, chamando essa daqui de W, eu acho que o resto eu vou chamar de dv. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, vou chamar de dv, tá. Vou chamar de dv. Então, a restante que sobra aqui, que é isso vezes isso daqui, eu vou chamar de dv. Pela integração por parte, isso daqui é o quê? É WV de 0L menos a integral de 0L de V dw. Beleza. Então, ó, eu vou fazer isso daí, ó. W vai ser igual a UT. Isso implica que a dW é igual... eu vou derivar isso daqui em x. É a derivada da UT em x. Dx. Ou seja, isso daqui é a UTX dx. É a primeira derivada em t, a segunda em x. Então, dw é a UTX dx. Se você já quisesse usar um teorema que eu falei agora, esses dias, né, para vocês, lembra lá que, nesse caso aqui, essa função u, ela é suposta bem regulável. Digamos assim, ela é regular, uma função que é contínua e tudo mais. Então, isso daqui eu poderia entender como se fosse a u xt. Por que isso daí? Porque as derivadas, as derivadas mistas são iguais quando você tem uma função de classe C1, regular e tudo mais. Deu para entender? Sim. Então, eu posso inverter essa ordem de integração. Em vez de derivar primeiro em t, eu posso derivar primeiro em x. Beleza. Então, aí vem o nosso dv, né? O nosso dv é tudo que sobrou lá. Então, vai ficar uxx dx. Isso implica que o meu v, né, integra aqui, vai ser a integral da uxx dx. Implica que o meu v é quem? Quem é que eu derivo para dar uxx? A ux, concorda? Uhum. Concordo. Alguém mandou mensagem aí? Apareceu uma. Foi sem querer. Ah, tá. Tá. Então, por quê? Porque se você deriva o x, dá o xx. Então, o v é o x. Correto? Substituindo aqui, ó. Correto. Como é que vai ficar isso daí? Vai ficar assim, ó. Meu w é o v vezes o v, que é o x, isso de 0L, menos a integral de 0L da v, que é o x, dw, que é a uxt, dx. Correto?
Correto. Beleza. E aí entra a condição de contorno. Porque a condição de contorno fala que a U é zero nas extremidades, no 0 e no L. Inclusive, nesse caso, ela também vai ser zero, né? Peraí. Então, a condição de contorno, se a U é zero nas extremidades, a UT também vai ser zero. Então, essa função aqui, ó, ela é zero. Então, essa parcela aqui, ela some. E isso daqui, ó, vai ficar somente menos a integral de 0L da UX vezes a UX em relação a T, dx. E aí, o que eu tenho agora? Olha, eu tenho uma função, que é a UX, vezes a derivada dela em relação a T. Eu vou usar o quê? Aquele mesmo fato que eu usei agora. 1/2. Isso, integral de 0L, de 1/2, ddt, de quem agora ao quadrado? A UX, UX. quadrado, dx. Beleza. Então, é basicamente isso aqui, ó, que nós temos, que eu faço aqui, ó. Eu faço W igual a T, dW é UTX, dx, o meu dV é isso daqui, então o meu V é o x, e aí eu uso aqui a integração por partes, substituo aqui, uso a condição de contorno, essa parte aqui é zero, e aí eu tenho que isso daqui é menos isso daqui, né? Uso o teorema de Schwartz, né? Que fala da tela. Aqui tá muito detalhado. Tem graça. Ó. Se tu chegar lá no mestrado, tu não encontra um material desse aqui, mas nem aqui nem a pau. Mas quando? Então, ó, aqui usei o teorema de Schwartz para inverter aqui, né? A ordemzinha aqui. E aí, chego naquela relaçãozinha lá, ó. Isso aqui é metade de ddt, de ux quadrado, ux dx. Oi, mãe. Esse Juaz aí é o da mista, né? Da mista. Ah, sim. E aí, ó, consigo reescrever aquela parcela lá daquela maneira aqui, ó. Observe que o menos ele vai acompanhar, que é o sinal que tem aqui na frente. Tudo bem? Aí agora o que eu vou saber? Eu vou substituir o 2, o 3 e 4 lá em 1. Ou seja, as três integrais, né? Deu pra entender? Uhum. Ó, eu tava nessa equação aqui. Eu falei em 1, mas esse 1 deveria estar a numeração bem aqui, né? Eu vou substituir essa integral e essa integral. Observe que nessa uma aqui, que tem aquela que eu precisei usar a integração por parte, ela tem um menos aqui na frente, certo? E lá na integração por parte, só dessa integral aqui, ela dá menos alguma coisa. Então, vai ficar menos vezes menos, vai dar mais. Então, é isso aqui, ó. Por isso que apareceu esse mais aqui, ó. Então, ficou ddt dessa integral, ddt dessa outra integral e ddt dessa outra parcela aqui. E aí, eu peguei e coloquei o ddt em evidência, ó. ddt em evidência. E aí, eu coloquei o meio também em evidência aqui. E aí, reescrevi de novo só numa integral. Deu pra entender? Sim. Tudo que é derivada em T, a gente define como se fosse energia. O que é energia? A energia é isso daqui, ó. Quais são os termos da energia? É todos os termos que aparece essa parcela aqui, ó, ou seja, que é derivada em T. Se tivesse algum termo aqui que não fosse derivada em T, ele não fazia parte da energia. Certo. Então, como aqui todos os termos, ó, fazem parte da derivada em T, então todos esses termos aqui fazem parte da energia. Aí eu defino esse cara aqui como se fosse a energia. A energia associada ao sistema. E observe que você tem uma relação aqui, ó. A derivada da energia, ou seja, ddt, é zero.
O que isso daqui configura para a gente? É o que o trabalho estava dizendo lá. Que a energia, ela é conservativa. Ou seja, a energia, ela não muda ao longo do tempo. Ela sempre permanece constante, igual a zero. Certo. Deu para entender? Deu. A energia é conservativa. Mas é conservativa que não muda durante o Isso. tempo. Ela permanece constante. Ela não tem variação, digamos assim. Ok. Tudo bem. Perfeito? Beleza. Então, basicamente, essa é a primeira parte. E essa primeira parte que é calcular a energia. Tá bom? E provar que a energia é conservativa. Aí, por exemplo, se a gente pegar um sistema mais geral, qual é a ideia? Que é aquilo que eu estava comentando meio que nas minhas palestras lá, né? É o seguinte. Aqui eu tenho um problema, uma equação, né? Simples, teoricamente. E essa equação é uma equação normal. Aí ela vai modelar algum fenômeno, mas ela não é muito realístico. Ou muitas das vezes a gente precisa que a energia, na verdade, ela decresça ao longo do tempo. O fato é que tem muitas estruturas em que essa energia ela fica oscilando, né? Devido a vários fatores externos. Então, o que a gente faz? A gente coloca os termos que vai fazer com que essa energia decaia, que essa energia tenda a zero. Esses termos são chamados de termos dissipativos. E nesses termos, por exemplo, se tivesse um termo dissipativo aqui, o que ia acontecer quando eu calculasse essa energia aqui? Esse termo dissipativo não ia fazer parte da energia e ele ia dar alguma coisa aqui igual a, digamos assim, alguma coisa aqui positiva com sinal negativo. Então, ia dar a energia igualado a alguma integral positiva com sinal negativo, menos a integral de alguma coisa positiva. Ou seja, significa que a derivada da energia era alguma coisa que era menor ou igual a zero. Então, a energia era menor ou igual a zero. Quando eu fizesse uma espécie de integração aqui, passasse a integral aqui, a integral da derivada ia dar a própria derivada. Quer dizer, a integral da derivada ia dar a própria função, e de t. Então, tu ia ter que, na verdade, o teu e de t variando no tempo t de 0 a t, digamos assim, de 0 a t, ia ser menor ou igual a zero. E aí tu ia ter que o teu e de t era menor ou igual que o e de zero. Ou seja, o que significaria isso? Que conforme o t ia avançando, a função decrescia. O e de t era menor que o e no instante zero. Então, a energia ia decaindo. Então, era basicamente isso que ia acontecer se eu tivesse algum mecanismo dissipativo. Nesse caso, não tem. Então, a energia é constante. Mas aí a gente, nos avança aí dos estudos, né? Se vocês estiverem entendendo bacana, a gente vai avançando, vai pegando um sistema mais legalzinho e vai fazendo um trabalho bacana. Tudo certo até aqui? Tudo certo, tudo certo. Então, ó, beleza. Agora o que eu preciso fazer eu falei para vocês que eu preciso reescrever esse problema aqui num problema desse tipo, certo? Eu já disse que esse operador, eu preciso saber quem é o operador A, preciso saber quem é o domínio D e quem é o espaço de fase. O espaço de fase é o espaço onde a energia está bem definida. Então, eu já sei quem é a energia. Certo? Eu já sei quem é a energia. Aí depois eu vou estudar onde essa energia vai ficar bem definida, qual é o espaço que ela fica bem definida. Agora eu vou caminhar para tentar escrever quem é esse operador A. Então, ó, beleza. Um ponto de interesse com relação aos exemplos anteriores é que a equação estudada é de segunda ordem no tempo. Para transformarmos essa num sistema de primeira ordem, que é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Observe que esse sistema aqui é um sistema em que nós temos simplesmente uma derivada ordinária em relação a t. Então, vamos transformar esse sistema num sistema de primeira ordem. O que eu vou fazer aqui? Lembra lá que eu comentei com vocês anteriormente? Quem é a minha solução do problema quando eu for transformar isso daqui para cá? Quem seria esse U?
Como eu tenho deslocamento inicial e velocidade inicial, então a minha U, ela é um vetor dessa forma. T, correto? Tudo bem? Essa é a Sim. minha solução. Tá bom? Tá bom, tá bom. No caso, seria derivar ali o vetor? No meu caso, a solução do problema, ela tem duas componentes. Ela é a T, ou seja, é um deslocamento e uma velocidade. Agora, beleza, eu preciso caminhar para essa equação aqui. Então, observe que eu tenho que derivar a U em relação a T. Ou seja, se o meu U é esse cara, e aí eu vou derivar a U em relação a T, ou seja, d dt desse vetor, e aí a derivada de um vetor é a derivada de cada componente. Então, aqui só tinha U, vai ficar UT, e aqui tinha UT, vai ficar UTT. Sim. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui nesse vetor esse parcela aqui, ó. A UTT. Por quê? Quem é a UTT? Eu olho na equação. Observe aqui a minha equação, ó. Tá aqui, ó. A UTT. Então, eu posso isolar essa UTT passando esses dois membros para o outro lado. E aí eu venho e substituo aqui, ó. Então, na verdade, DDT da UT, deixa eu fazer aqui que ele avançou um passo a mais aqui, né? Vou fazer aqui, ó. Então, vou fazer bem aqui, ó. Eu vou fazer U igual a UT. E aí, isso implica que a DT da U vai ser a derivada desse cara. Então, vai ser esse vetor aqui. UTT. Por aqui, a UTT é quem? Então, vai ficar UT. Por aqui, a UTT vai ser alfa, UXX, correto? Mais beta, mais não, menos, desculpa. Menos beta U. Tá bom? Beta U. Agora, observe que isso daqui é como se eu estivesse nesse lado aqui da equação. Eu tenho DDT da U, que deu esse cara aqui. Mas eu preciso escrever isso daqui como se fosse alguma coisa escalar o próprio vetor U. Quem é o vetor U? De UT. UT. Ou seja, observe que na primeira equação aqui, eu só tenho a UT. Isso daqui vai ser um produto de matrizes. Observe que eu não tenho U aqui. Então, quem é que teria que estar aqui? O zero. E aqui eu preciso voltar para UT. Então, eu colocaria quem? Uma matriz, como se fosse uma função identidade. Que a identidade aplicada em UT vai dar ela mesma. Deu para entender? E aqui eu tenho a segunda derivada da U. Aí, quando eu multiplicar a U aqui, teria que dar basicamente alfa vezes algum operador, que ele chama assim aqui, ó. Ele chama assim, del xx, que é uma espécie abreviada de escrever a segunda derivada em x. Del xx, que tu vai fazer alfa del xx de U, que vai ficar alfa segunda derivada da U. E aqui, observe que aparece, não, esse cara aqui ainda tem, esse cara aqui, ó, ele ainda faz parte da primeira componente, né? Menos beta I. E essa daqui é zero. Concordaram comigo? Ou seja, você vai pegar esse cara aqui, ó, del xx menos beta I. Quando tu fazer esse produto da matriz aqui por essa linha com essa coluna, vai ficar esse cara vezes o U mais 0 vezes o T. Esse cara vai embora, né? Vai dar 0. E aqui tu vai ficar alfa UXX menos beta vezes U, que é o que eu tinha bem aqui.
Deu para entender? Então, teoricamente, eu posso reescrever esse modelo aqui, ó, essa equação, dessa maneira. ddt de u igual a essa matriz aqui. Essa matriz aqui é o que a gente vai definir por A, que é o nosso operador A, vezes U. Deu para entender? Ou ficou difícil? Os passos em si, né? Talvez você não esteja tão acostumado com esses operadores aqui, né? Tá, deu pra entender mais ou menos. É um produto de matrizes aqui. A gente só está separando, teoricamente. Estamos tentando separar para encontrar esse cara aqui. Quem é o operador que, quando eu multiplicar pela U, vai dar o UT, né? E observe que isso, quando eu faço isso, teoricamente, se você joga isso daqui para o outro lado, você recai nessa equação aqui. Se você multiplica essa matriz por essa, né? Teoricamente, você vai chegar nisso daqui. Só que isso daqui é o TT. E aí isso daqui acontece aqui. Certo? Então, o nosso operador vai ser esse daqui, ó. É isso que a gente está fazendo bem aqui, ó. Isto é, DDT de U, UT é igual a isso daqui. Observe aqui que nem colocou isso, ou colocou beta. Quando multiplicar por U vai dar beta U. E aí nós indicamos que esse cara aqui é o operador A. E dessa maneira eu tenho que a derivada da U em T, né? Eu estou chamando de UT, é igual a de U. E observe que o nosso U no tempo zero, e aí você já volta para cá, ó, que já é para reescrever essa condição aqui, ó, essa condição bem aqui, ó. Primeiro, a nossa U não é o T. Quando tu fazer isso daqui no zero, então o U zero seria como se fosse a U calculado no T igual a zero, ou seja, a U de zero, ou melhor, a U de x no T igual a zero, e a UT calculada no x zero. Só que esse cara aqui, ele é quem? Ele é o zero. E esse cara aqui, ele é o 1. Então, a U no T igual a zero é o vetor U0, U1. E aí, meio que ele reescreve o problema completo. Esse problema lá vai ser equivalente a esse problema, o T, a de U, e o 0 vai ser o vetor que carrega os dados iniciais, o 0, o 1. O 0, o 1. E aí, o nosso problema aqui está completamente definido. Esse aqui é um problema que a gente vai chamar de problema de Cauchy. Deu para entender até aí? Uhum. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Cadê o Wendel? Sumiu esse menino. Ele saiu? Não sei. Ele mutou e tá. Ah, não, tá aqui. Tá na Ele, chamada. ele só tá mutado aí. Beleza. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Eu já sei quem é o operador A, certo? Uma daqueles problemas já foi resolvido. Eu já reescrevi o problema. Agora, o que eu preciso fazer é definir O domínio e o o espaço. domínio e o espaço onde ele vai estar definido, né? O operador A vai estar definido. Eu vou começar pelo espaço de fase H. Observe que o espaço de fase H é, Eu tô, digamos assim... eu tô Oi? aqui. Meu microfone tá bugado, cara. Ah, tá. Tá bom. Entendeu? Deu para entender? Deu. Beleza. Ó, tu vai pegar o operador A, ele vai estar definido daqui, ou seja, tu vai pegar um U aqui e vai associar ao operador A aplicado nesse cara U. E esse
U que tu pega aqui, tu vai associar o A de U, ele vai morar também no espaço de fase, H. Beleza. Então, vamos para o espaço de fase. Falei para vocês que o espaço de fase H é o espaço onde a energia fica bem definida. Beleza. Primeiro, quantas dimensões, digamos assim, quantas dimensões teoricamente vai ter o nosso espaço, né? Nem dimensão, como posso dizer. Ele vai ser um produto cartesiano. Por quê? Observe que o espaço de fase é o espaço da solução, certo? A minha solução U, ela tem quantas componentes? 2. Duas. Então já dá para ver que esse espaço vai ser um produto cartesiano, digamos assim, de um cara x1 por um x2. Esse x1 é onde vai morar a U e esse x2 é onde vai morar a UT. Deu para entender? Uhum. Então, é isso que ele vem comentando aqui, ó. Assim, escolhemos o espaço de fase como aquele onde a energia está bem definida. Nesse caso, o espaço é o produto cartesiano de dois conjuntos. Então, estou chamando que o espaço de fase vai ser um espaço X, que vai ser o cartesiano de dois conjuntos, x1 e x2. Um para morar a U e outro para morar a UT. Então, o espaço deve ser tal que a energia do sistema está bem definida. Assim, a primeira componente U deve estar nesse espaço. Aí, beleza, aí vem um mundo de informação aqui, né? Bem, o que significa estar bem definida? O que significa estar bem definido? De certa forma, olha, vamos recordar a nossa energia aqui, tá aqui a energia. Olha só a nossa U e olha só a nossa UX. Está bem definida significa que essa integral aqui, ela existe, como eu posso dizer assim. Como eu posso dizer, essa equação aqui, essa função aqui, ela é integrável. Deu para entender? Essa equação aqui, ela é integrável. Eu consigo integrar isso daqui. Isso que significa estar bem definido. Beleza. Aí vamos para uma caracterização de um espaço aí. Que é um espaço que a gente vai chamar de... Primeiro eu vou chamar o L2. O L2 de 0L, digamos assim. É um espaço aí. É um espaço que vocês vão ver muito mais na frente, com fé em Deus. Quem é as funções que moram nesse espaço? Esse espaço é o espaço de todas as funções U. Todas as U pertencentes, sei lá, a um. Todas as funções U, vou colocar assim. As funções U, certo? Tal que a integral de 0L de U ao quadrado dx é finita. Entenda ser finita, ou seja, quando eu falo menor que o infinito, eu estou dizendo que ela existe. Deu para entender? Ela vai ser um número. Essa integral aqui existe. A gente chama esse espaço de espaço das funções quadrado integrável. Porque observe que aqui eu tenho um quadrado e a integral dela precisa ser integrável. Ou seja, essa integral precisa existir. Tem que ser finita. Deu para entender? O que é o L2 de 0L? Todo o espaço de todas as funções que tem o quadrado integrável. Deu para entender? Espaço de todas as funções que tem quadrado integrável.
Deu para entender o que é o L2? Quer saber se uma função mora no L2? Tu tem que levar ela ao quadrado, calcular a norma dela ao quadrado e calcular a integral de 0L. Se isso der um número finito, ela é uma função de L2. Se não der, ela não é. Tudo bem? Certo. Tudo bem, tudo bem. E aí vem o outro espaço, que a gente vai chamar de H1. H1N1. Eu vou primeiro chamar o H1. H1 de 0L. Quem é o H1 de 0L? H1 de 0L são todas as funções U que estão em L2, tal que a U de X também pertence a L2. E aí eu já recorda o fato dela estar no L2. O que significa a U estar no L2? O quadrado da U tem que ser integrado. Tem que ser finito. Mas aí, para ser H1, ele fala que também não só a U tem que estar no L2, como também a primeira derivada dela tem que estar no L2. Então, não só a U, como a primeira derivada da U tem que ser quadrado integrado. É como se eu tivesse que ter aqui, ou seja, quem seria esse espaço? Seria esse espaço aqui, né? Para estar aqui, a integral da U ao quadrado dx teria que ser finita. E também a integral da ux ao quadrado dx também teria que ser finita. Deu para entender? Não só a u tem que ser finita, a integral da u ao quadrado tem que ser finita, mas também como a integral da ux ao quadrado tem que ser finita. Ou seja, essa integral tem que existir e essa integral tem que existir. Deu para entender esses dois espaços? Esses dois espaços aqui, olha, são espaços de Hilbert. Que é algo que talvez o Endo já tenha visto falar, não sei se o Rivaldo já ouviu falar, mas um espaço de Hilbert é um espaço de Banach que só vai puxando, você vê como é a matemática, né? Por isso que a pessoa fala, né? A pessoa tem que ir com calma, né? Pra ir avançando aos poucos, né? Porque uma informação vai puxando a outra, né? Um espaço de Hilbert é um espaço de Banach, onde a norma provém do produto interno. Onde a norma provém de um produto interno. De um produto interno, digamos assim. Bem, por que eu quis falar desses dois espaços aí? Eu quis falar desses dois espaços porque, se você for prestar bem atenção na nossa energia, olha só a energia aqui. Quadrado. Eu tenho a integral de 0L e aí aqui eu tenho a U ao quadrado. Essa integral aqui precisa existir. A integral de U ao quadrado. Para ela existir, ela tem que estar onde? No L2. No Correto? L2. Sim. Mas, ao mesmo tempo aqui, ó, eu tenho a integral de 0L da U de x ao quadrado. Para ela existir, estão associadas da U. A U e a U de x precisam ser L2. A U e a U de x ser L2, na verdade, significa que a U precisa estar em H1 de 0L. Deu para entender? Sim. Deu para entender. Então, com relação à primeira componente aqui, que é a U, o espaço dele é H1 de 0L. E com relação à segunda componente do vetor U, que é UT, ele precisa ser quem?
O T. H1 também? Observe que a UT, ela não tem a derivada da UT. Ela só é a UT, digamos assim. A Ah, UT tá. precisa ser Então, quadrado integrável. Então, então ela tem que L2. ser L2. Deu para entender? Deu. Então, quem seria o meu espaço aqui? É isso que eu falo aqui, ó. Assim, a primeira componente U deve estar em H1 de R, pois, nesse caso, a U e a U de X precisam ser L2, ficando bem definida, por exemplo, essas duas integrais. Aqui tá muito fácil, pô. E, em Bom, bom. e a segunda componente, a Ah, UT, deve ser L2 de R, ficando bem definida essa integral. Portanto, essa minha solução, que é o UT, vai morar no espaço X, né? Que é o cartesiano do x1 com x2, que nada mais é do que H1 de R cartesiano L2. Esse é o espaço onde a energia vai ficar bem definida. E ainda em X, você precisa definir uma norma. Ou seja, como é que eu vou calcular a norma desse vetor aqui, por exemplo, que está em X? E aí, a norma que a gente constantemente define é uma norma de praxe, que é a norma da energia. Ou seja, é exatamente a energia, observe que é exatamente a energia, onde eu simplesmente omito esse meio aqui. Deu para entender? Eu tiro esse meio, pego só essa parte aqui. E esse UT aqui, ó, eu estou chamando de V. Para ser um cara genérico. Observe que a única variação que teve aqui, eu chamei T de V. O T de V, desculpa. O T de V. Então, eu estou falando, ó, a norma vai ser, tu pega um cara UV, e aí a norma vai ser a raiz quadrada, porque observe que esse quadrado está aqui, então eu poderia pegar esse quadrado da norma e jogar para cá, então seria a raiz quadrada da integral dessa parcela. Se no lugar do V que eu colocasse o T, ficaria o T quadrado, certo? Então é a mesma coisa, só estou fazendo o V. Então essa é a norma associada. Por outro lado, o operador A é dado da seguinte maneira, que nós já vimos lá, né, como nós definimos, e aí vem o domínio do operador. O domínio do operador. Bem, aí vem uma definição, né? Que aí, isso daí, aonde a gente vai encontrar essas coisas? Tem algumas coisas que são definição mesmo, tá? A gente precisa recorrer aos livros. Por exemplo, naquele livro que eu falei para vocês, tá? Que é esse aqui, né? Se a gente for avançar aqui no estudo, e aí ele vai definir o que é um semigrupo, tem precisa de fazer algumas propriedades, papapá, beleza, tudinho lá. Aí teria que ler isso daqui, teria que fazer, na verdade, isso daqui com mais calma, né? Tá. Mas mais lá na frente, ele ia definir. Cadê? Quem seria o domínio do operador? Teria essa definição aqui mais. Mas no final das contas, o domínio seria isso aqui, ó. Quem é o domínio do operador? São todos os W que estão no espaço de fase X, tal que o operador A aplicado no W também tem que estar em X. Ou seja, são todos os W que estão no espaço de fase, tal que o operador aplicado no ponto X, no ponto W, desculpa, também tem que estar no espaço de fase. Então, não só o W, como o operador aplicado nele tem que estar no espaço de fase. Essa é a definição do domínio do operador. E aí é com a definição que a gente vai em busca né? A gente vai em busca do domínio. Então, por exemplo, no meu caso, meus elementos são da forma UV. Observe que aqui, até aconselho vocês, observe que quando ele fez essa mudança aqui, ó, ele já fez o V igual a UT. Aí, se vocês poderiam até escrever aqui, ó, V igual a UT.
Porque observe que agora em diante, ele já, em vez de ele chamar a solução de UT, ele vai fazer todo o tempo UV. E aí, ó, por definição, quem seria o domínio do operador? São todos os U grande, que no meu caso é esse vetor, que está no espaço de fase, mas quem é o espaço de fase? H1, cartesiano L2, tal que o operador A aplicado em U também vai estar no espaço de fase, vai ter que estar no H1, L2. Deu para entender? Aqui, aí, vou até escrever aqui de novo, separado. Bora tentar fazer aqui. Então, por definição, observe que o meu U é UV, tá? Onde V para mim representa o meu UT, certo? O meu D de A, por definição, são todos os U, ou seja, esse vetor, que está no espaço de fase, no meu caso, H1 cartesiano L2, tal que o operador A aplicado em U também tem que estar no espaço de fase, que é H1 cartesiano L2. Beleza. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos reescrever quem é o nosso U. Então, o nosso U é o V. Ele vai ter que estar em H1 cartesiano L2. E o nosso... Quem é o nosso A de U? É isso que a gente tem que entender. Quem é o nosso A de U? Ó, o A de U, teoricamente, é esse cara que a gente fez bem aqui, ó. Ó, o A de U, na verdade, é o produto desse cara aqui por essa matriz. Que, na verdade, vai dar isso daqui, ó. É esse elemento aqui, ó. Deu pra entender? É o operador A vezes o U. Deu. Então, ou seja, a gente teria que colocar aqui, ó. O nosso A de U seria, teoricamente, esse vetor aqui, ó. Vou colocar em forma de matriz aqui. Então, aqui fica só o T, né? E aqui é o XX, na verdade, alfa o XX, né? Menos beta U. Esse cara aqui tem que estar... observe que eu coloco assim, eu também poderia colocar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou colocar ele assim também, só para não confundir, mas... quando a gente está escrevendo assim, né? Ou seja, U, vou colocar assim em forma de... Deixa eu aumentar esse negócio aqui. Tá. Vou escrever ele assim, ó. U, V. Pertencente a esse cara. Quando eu pego um vetor, eu posso colocar ele assim ou também posso colocar ele assim, tá? Quando eu coloco ele assim e quero representar isso daqui, eu coloco um transpostozinho aqui. Que é basicamente tu pegar o vetor, linha vira coluna. E em vez de ele ficar assim, ele vai ficar nesse sentido. É a transposto do vetor. Então, como esse cara aqui tá assim, eu vou deixar isso aqui também assim. Então, esse cara aqui vai ter que pertencer também a H1 cartesiano L2. Isso é a definição. Quando eu escrevo assim, o que a gente está dizendo? A primeira componente pertence a esse primeiro espaço e a segunda componente pertence a esse segundo espaço. Então, isso daqui, na verdade, isso daqui, ó. O U pertence a H1 e o V pertence a L2. Tal que, nesse caso aqui, a U de... Eu coloquei o T, né? Mas eu estava fazendo o T como se fosse a V, né? Eu vou só ajeitar aqui. Vou colocar aqui o V. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que ter que o meu V, ele tá onde? Em H1. E essa soma aqui
alfa UXX menos beta U tem que estar em L2. Tem que estar em L2. Que é esse aqui está no primeiro espaço e essa soma aqui está no segundo espaço. Aí isso daqui, ó, se você juntar as informações, se você olha, por exemplo, para cá, ó, a U, ela é H1, certo? Vou olhar primeiro para outra aqui. O meu V por aqui, ele é L2, mas por aqui ele é H1. Se ele é H1, o V já é L2, porque para ser H1, tanto a V tem que ser quadrado integrado, como a primeira derivada dela também tem que ser quadrado integrado. Então, na verdade, a informação digamos, que contempla as duas daqui é pegar o V como se fosse H1. Deu para entender? Sim. Então, o meu Sim, V, sim. na verdade, ele é H1. Ele é H1, certo? E aí, eu vou em busca das outras, da outra informação para buscar onde é que mora U. Aí, o que acontece? Essa soma aqui precisa ser L2. Essa soma aqui precisa ser L2. Mas, por aqui, eu já tenho que a minha U, ela é H1. Se isso daqui é H1, isso daqui implica que a U é L2. Correto? Sim. Correto. Correto. Então, essa parcela aqui, ó, eu já sei que é L2. Essa parcela aqui, que depende da U, eu já sei que é L2. Então, para que essa soma aqui seja L2, na verdade, eu preciso que essa parcela aqui pertença a L2. Deu para entender? Sim. Preciso que essa parcela aqui pertença ao L2. Alfa UXX tem que ter L2. Mas, para essa parcela que pertencer a L2, ela tem que pertencer aonde? Aí que... A UXX vai ter que ser H2. Surgiu mais um camarada. Quem é o H2? Aí é parecido com isso daqui, certo? Só que o meu H2, o que vai acrescentar uma aqui. O H2, a U tem que ser L2, a U de X tem que ser L2 e a UXX também tem que ser L2. Ou seja, até a segunda derivada tem que ser L2. Deu para entender? Sim. É isso basicamente que vai acontecer. Então, o meu U aqui, ele vai ter que pertencer ao H2 de 0L. Observe que, né? Observe que eu já sei que ela é H1. Então, eu tenho que a U e a UX está em L2. E aí, se essa expressão aqui ser L2, então ela vai estar em H2. Então, na verdade, o domínio do meu operador vai ter que ser H2 de 0L, que é o domínio da U, cartesiano H1 de 0L. Na verdade, tem mais umas coisas aqui que ainda tá faltando acrescentar, porque na verdade eu mexi um pouquinho aqui, né, que ele tá falando L2 de R, né, aí depois eu peguei em 0L, aí eu não, acho que eu acabei não tentando pros detalhes, mas tem alguns errinhos aqui, né, mas eu acho que no outro negócio lá não tem. Então, ó, observe que é essa discussão que a gente traz aqui, ó. O domínio do operador tem que ser H1 cartesiano L2 e o A de U tem que ser H1 cartesiano L2. Quem é, ou seja, isso daqui está me dizendo que o U está em H1 e o V está em L2. E isso daqui, já que esse daqui é esse operador, então significa que o V está em H1 e essa soma tem que estar em L2. E aí eu reescrevo isso daqui, ó. Isso daqui está me dizendo que o U está em H1, o V está em H1, né? Porque eu já juntei as duas informações aqui, ó.
O V precisa estar em H1 e essa soma aqui tem que estar em L2. Se o U está em H1, então eu já sei que essa parcela aqui está em L2. Então, para que isso daqui, essa soma esteja em L2, essa parcela aqui precisa estar em L2. A segunda derivada tem que estar em L2. Logo, eu tenho que a UX ser L2, ou seja, ela é H1, e a UXX tem que ser L2. Logo, ela precisa ser H2. H2 e a minha V precisa ser H1 de 0L. Deu para entender? Sim, sim. Sim, mais ou menos. Sim, mais ou menos. Então, ó, esse é o domínio. Então, teoricamente, a gente meio que reescreveu o problema aqui, ó. Eu reescrevi esse problema como um problema de Cauchy dessa maneira, onde eu tinha um operador A. Esse operador A, eles têm um certo domínio que está contido em H e leva em H. Então, definimos tudo isso daí já. Qual é a vantagem de trabalhar com esse sistema aqui, ao invés desse? Quando eu estou trabalhando com esse, eu preciso resolver ele, de certa forma, como é que eu posso dizer? Analiticamente, de modo direto, né? Assim, eu preciso usar aqui todas as técnicas para resolver ele. Quando eu transformo esse sistema nesse, eu abro mão de resolver o sistema e estudo as propriedades desse operador A. Ou seja, existe um teorema chamado Teorema de Lume-Phillips ou Teorema de Hilli-Ossida, que me diz o seguinte, que se esse operador A satisfazer algumas propriedades, esse sistema tem solução, essa solução é única e, mais ainda, ele me dá a regularidade da solução. Ou seja, vai me dar o espaço onde a solução mora. Ou seja, essa função aqui é contínua, é classe C2, é classe C1, é classe não sei o quê. Então, esse teorema ele é muito forte. Esse teorema chama Teorema de Hilli-Ossida ou Teorema de Lume-Phillips. Então, a única coisa que eu vou fazer daqui para frente é a seguinte: eu preciso estudar se esse operador A satisfaz algumas propriedades. Deu para entender? Sim, sim. Se ele satisfazer essas propriedades, o teorema de Hilli-Ossida me garante que ele tem solução e essa solução é única e no caso ela já me dá quem é a solução e também me dá a regularidade da solução. Bem, eu acho que para não perturbar muito a mente de vocês, essa segunda parte aí eu acho que nós vamos ter que deixar para amanhã. Pessoal, como é o nome do teorema? Você pode escrever Teorema aí? de Hilli-Ossida. Aí eu acho Hilli-Ossida. que eu vi lá no artigo esse nome. Teorema No post lá. de Hilli-Ossida. E o outro é o teorema de Lume-Phillips. Eu acho que é assim. Eu acho. Mas o que a gente vai usar aqui mesmo é esse aqui. Já dando um certo spoiler, né? Basicamente, ele vai pedir isso daqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que aí, rapaz. É isso daqui, ó. O operador A, ele precisa ser fechado. O domínio do operador precisa ser denso em H, domínio denso.
em H. E para todo lambda positivo, o R+, ou seja, o conjunto de todos os valores positivos, tem que estar contido num conjunto. Esse conjunto aqui é chamado de conjunto resolvente. E além disso, a norma do operador resolvente em L de H tem que ser menor ou igual que 1 sobre lambda. Ixi, Maria. Só que, parece ser complexo, só que o que acontece? Essa parte aqui de que A é fechado, ninguém verifica. Muito menos que o domínio é denso. Porque a gente está falando de um operador que é um operador que envolve derivadas. E sempre o operador que envolve derivada ele é fechado e o domínio dele é denso. É denso e isso já vem de resultados que a gente conhece. Por exemplo, o H1, o H2, o que foi que a gente falou? O nosso domínio lá, né? O D de A é o H2 cartesiano, é H1, né? H1. E o H, ou o nosso xzinho lá, ele era H1 cartesiano L2. Esse cara aqui, ó, ele é denso nesse. E esse cara, ou melhor, ao contrário, esse cara aqui é denso nesse e esse cara aqui é denso nesse. Isso daqui vem por resultados da análise funcional, que a gente prova lá. Então, esses espaços esses HN, digamos assim, H2, HI, conforme tu vai aumentando a dimensão, um está embutido no outro, um está imerso no outro. Então, por exemplo, esse daqui está imerso nesse, esse daqui é denso nesse. Se eu tivesse um H3, o H3 era denso em H2, o H4 é denso em H3, e assim sucessivamente. Incursivamente, então, esse é denso nesse, esse é denso nesse. Então, esse domínio aqui vai ser denso em H. Então, essas duas coisas aqui a gente não verifica. A única coisa que eu vou verificar, basicamente, é essa igualdade aqui, ó. Que o domínio o R+ está contido no conjunto resolvente. E essa verificação aqui já me dá imediata essa desigualdade. Basicamente, esse é o teorema de Hilliard-Silder. O teorema de Lumber-Phillips, ele é parecido. Só que ele fala que eu preciso verificar se o operador A ele é dissipativo dentro de uma definição que tem. Novamente, ele pede que o domínio seja denso. E, teoricamente, ele pede, né, que o R+ esteja contido no resolvente, mas ele restringe isso daí. Ele fala que eu não preciso verificar para todo lambda maior que zero. Ele fala que eu basta verificar para um lambda específico, para um lambda. Se o R+ está contido no resolvente para um lambda zero, então ele vai estar contido para todo lambda. E aí ele troca essa informação de que eu só preciso verificar que existe um lambda zero em R, tal que o R+ está contido, ou seja, esse cara aqui ele está no resolvente. Porque observe que esse cara aqui já está em R, então se eu provar que ele está no resolvente, teoricamente eu estou provando isso daqui. Certo? Se eu provar que vale para um cara específico, consequentemente, a gente pega o 0 ou 1, na maioria das vezes. O 0 é mais fácil ainda. Então, é isso que nós vamos fazer, teoricamente, daqui para frente. Ó, observe que eu já até comento aqui. Ó. Note que o H2 é denso em H1, H1 de 0L é denso em L2, logo D de A é denso em X. Note ainda que A é fechado, pois se trata de um operador bem definido. Mostraremos que A é gerador infinitesimal sem um grupo de contração. Para isso, mostraremos... Aí, já estou caminhando para a definição do teu teorema de Hilliard-Silder, tá? Que aí a gente vai ver, eu acho, mais na frente. Bem, chegou nessa demonstração aqui, provou isso daqui, mas observe que, teoricamente, o Bannon em si, o que ele fala aqui, ó? Só dá uma olhada aqui, ó.
vocês vão fazer a introdução do problema. Bom, aqui é esse problema, é uma equação da onda, que desempenha um papel central nos modelos de vibração, propagação de sinais acústicos, dinâmica, papapá. O estudo das soluções analíticas e das propriedades qualitativas de suas soluções é fundamental não apenas para compreender fenômenos ondulatórios, mas também para fundamentar métodos numéricos e teoria mais geral de equações diferenciais. Então, esse trabalho propõe essa equação aqui, sobre essas condições iniciais de Dirichlet. O objetivo é apresentar uma demonstração, né, da existência, unicidade de solução, pelo método semigrupo. Então, observe que... Aí você vai enrolando nessa parte daqui, né? Demonstrar que o problema admite solução única em um espaço de energia apropriado, utilizando o semigrupo. Então, isso aqui é o objetivo geral. Para isso, nós precisamos definir o espaço de fase. Vocês comentam isso que eu estava falando aí, né? Que é o espaço onde a energia fica bem definida. E o operador linear associado. Ou seja, a gente precisa reformular esse problema. Vocês vão dando ideias gerais, assim. Vocês não entram muito em detalhes. Entendeu? Então, a gente precisa reescrever esse problema como um problema de Cauchy, que é um problema dessa forma aqui, aí vocês só apontam aqui, ó. Cadê? Que é um problema... Ah, tá aqui. Nós precisamos reformular esse modelo como um modelo dessa forma, ó, que é um problema de Cauchy, certo? Onde o operador A é dado dessa maneira, que é um operador, se vocês quiserem dar uma ideia de como obtém ele. E o espaço, que é esse espaço aqui, é o espaço onde a energia fica bem definida. Então, nós vemos aqui que a nossa energia é esse daqui. Então, nós observamos aqui que a U e a UX precisam ser quadrado integrável. Então, elas precisam estar em L2. Tanto a U quanto a UX precisam estar em L2, logo precisa estar em H1. E aqui, esses elementos aqui precisam estar em L2. Certo? Então, o espaço vai estar aqui. E aí, o nosso domínio, que por definição, eu não coloco a definição aqui, né? Só está no trabalho, né? O domínio é o espaço onde a U precisa estar no espaço de fase e o A aplicado em U precisa estar em espaço de fase. E aí você observa aqui que ela precisaria ser H2 cartesiano H1, tá? Até aqui, beleza, dá para explicar de boa. Aí já vem o fato, né, de caminhar já para o teorema de Riley-Ossida. Bem, sobre todas essas condições, eu preciso garantir também que o meu operador é fechado e que o resolvente satisfaz isso daqui, para todo lambda positivo. E aí nós já vem já caminhando, e aí só comenta aqui. O objetivo de se fazer isso daqui é fazer com que a gente possa aplicar um teorema famoso, que é o teorema de Riley-Ossida, que já garante a solução desse problema aqui, né, desse problema bem aqui, e também me garante que essa solução, ela é única, me dá a cara da solução e me dá a regularidade da solução. Observe que o que está faltando aqui para a gente entender o Banner em si é só um pouco desses comentários aqui, ó, a ideia geral de como é que eu vou provar essa desigualdade aqui, ó. Que é basicamente o que a gente faz daqui para cá, ó. Daqui para cá. E aí aqui eu já vou comentando aqui, ó. Essa estimativa do resolvente garante, pelo teorema de Riley-Ossida, que A é gerador infinitesimal de semigrupo de classe zero de contração, o que implica na existência e unicidade de solução do problema original. E aí, desde que o A seja um gerador infinitesimal, ele já me dá a regularidade da solução. Se os dados iniciais estiverem em X, nós temos a existência e a unicidade de solução, e a solução mora nesse espaço aqui, ó. Ela vai morar nas funções contínuas de 0 a infinito H. Observe que esse espaço aqui é o espaço de fase. Então, a solução, ela vai ser uma função que vai de 0 a infinito, levando no espaço de fase. É uma função contínua. Esse C aqui significa que é uma função contínua. E se os dados iniciais forem mais regulares, a solução apresenta regularidade maior. Que aí eu acredito que eu não coloquei aqui, mas daria para ter colocado. Por exemplo, aqui eu estou falando que ele está no espaço de fase. Se o dado inicial estiver no domínio do operador
isso daqui vai deixar de ser só contínuas, mas também vão ser C1. Vai ser a interseção das contínuas com função de classe C1. E aí aqui é só uns comentários. Então, é basicamente isso, né? Vamos ter que tirar mais um tempinho aí para tentar entender essa outra partezinha aí. E aí? O que vocês têm a dizer? Tá suave. Tá suave. Mas